hoje, só não acontecerá esta experiência se você fechar o seu coração. E por quê? Porque quando aquela multidão de Pentecostes perguntou para Pedro o que é que nós temos que fazer, ele disse: arrependei-vos e vocês receberão o Espírito Santo, porque esta é a promessa para vocês e para todos aqueles que em todos os tempos buscarem o Senhor. Você está buscando o Senhor, sim ou não? E você que está nos acompanhando por todos os nossos meios, pelas nossas redes sociais, também deseja este poder? Então levante conosco a sua mão, voltando-nos para a capela do Santíssimo Sacramento, onde está também o quadro da Divina Misericórdia, e juntos rezemos: Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós. Olhando para a imagem da doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora da Cura, Nossa Senhora que ficou cheia do Espírito Santo na Anunciação e na sala do cenáculo, peçamos a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Meus queridos e minhas queridas, hoje nós vamos falar de um tema fundamental, de um tema que é condição e não opção para a vida do cristão: batismo no Espírito Santo. Amém? Infelizmente, muitos não sabem o que significa isso. Infelizmente, muitos também não entendem o que é que faz o Espírito Santo. E é por isso que muitas vezes nós temos tantas pessoas boas, mas fracas espiritualmente. E por quê? Porque não conhecem o tesouro que receberam a partir da graça do seu batismo, porque não permitem que este tesouro seja liberado. Diversas vezes, o querido Papa Francisco, ele tem repetido a representantes dos grupos de oração: pedem para toda a igreja o batismo no Espírito Santo. Antes da pandemia, eu participei de alguns encontros em Roma. Depois da pandemia, eu participei 2 vezes também de encontros lá em Roma, com a presença do Santo Padre. E o Papa insistia: levem para toda a igreja. Isto quer dizer, o batismo no Espírito Santo não é algo próprio de um movimento simplesmente. Não é algo próprio somente para algumas pessoas. Mas é a condição para todos aqueles que desejam realmente a vida abundante. Quem deseja a vida abundante de Jesus? Então você precisa entender as palavras de São João Batista, aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 16, página 1350 da Bíblia Ave Maria. Preste atenção. Veja o que o grande São João Batista está dizendo para nós: eu vos batizo com água, mas eis que vem outro mais poderoso do que eu, que não sou digno de lhe desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo. Portanto, este é um tema decisivo para a nossa vida com Deus. Este é um tema decisivo para quem deseja experimentar aquela promessa de Jesus. Antes de voltar para o Pai, no final do Evangelho de São Marcos, quando Jesus disse: estes milagres acompanharão aqueles que crerem, expulsarão os demônios em meu nome.
Imporão as mãos sobre os doentes, eles serão curados, falarão novas línguas. Se nós queremos esta fé de coração em chamas, se nós queremos uma fé que nos faz experimentar que Jesus está vivo e Ele é real, nós precisamos do batismo no Espírito Santo. É uma experiência simples, é uma experiência prática. Por exemplo, para a gente saber o que é a água, o que é que nós temos que fazer? Beber. Ninguém vai saber o que é a água se não beber. Eu posso saber a fórmula da água, mas a fórmula não vai saciar a minha sede, vai? Vai saciar? É claro que não. A mesma coisa. Se eu quero experimentar aquilo que está nesta palavra, se eu quero que quando eu abro a Bíblia, aquilo que nela está escrito salte e se torne realidade em minha vida, eu preciso desta força, deste poder, desta unção do Espírito Santo. Repare, lá em Atos, no capítulo 2, versículo 38, página 1416 da Bíblia Ave Maria, Pedro, no final do discurso do Pentecostes, ele diz: arrependei-vos e recebereis o Espírito Santo. Primeiro ponto muito importante: você não pode pedir o Espírito Santo se você não se arrepende do pecado. Amém? Só pode se aproximar do fogo aquele que se deixa purificar. Só pode receber o fogo aquele que se deixa transformar. Por isso, Pedro vai dizer: arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é que significa a palavra dom? É um presente, é uma dádiva, é algo gratuito, não é uma conquista, algo que você adquire pelo teu esforço ou porque você é bom. Eu não sou bom e nem você é bom. Todos nós somos pecadores. Ai de quem se considera bom, porque bom, diz o próprio Jesus no Evangelho, é somente Deus. Amém? Por isso nós temos que entender que o dom do Espírito Santo é de graça, é um presente dado por Jesus. Estas foram as palavras que nós ouvimos de São João Batista: ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Portanto, quem dá o Espírito Santo, quem renova o Espírito Santo, quem libera o Espírito Santo é Jesus. E não depende esta ação do caráter e nem da sua santidade. Em qualquer momento, seja qual for a situação da sua vida, você se coloca diante de Jesus e abre o teu coração e ele age. Vou dar dois exemplos. O meu exemplo. Quando eu participei, algum tempo atrás, da experiência de oração. E lá atrás, na experiência de oração, há mais ou menos uns 50 e poucos anos atrás, uma coisa que me chamou a atenção, primeiro, foi o padre, que era o Padre Jonas, e a equipe, alegria, Bíblia na mão. E aquilo me chamou a atenção. Eu era rato de sacristia. Eu era católico praticante. No colégio interno, eu era medalha de ouro de religião, mas eu não entendia nada do Espírito Santo. Nada. A Bíblia, para mim, era um livro que eu tinha, mas que estava lá encostado. Naquele final de semana, eles oraram por mim. Não aconteceu nada, aparentemente. Mas naquela semana, eu comecei intensamente a me colocar na presença de Deus. Eu comecei a devorar tudo aquilo que tinha. Só 3 livros existiam.
Comecei a devorar tudo aquilo que tinha, riscar. E eu não esqueço aquela sexta-feira, quando eu me ajoelhei e pedi: Senhor, eu quero ser batizado no Espírito. E foi como mergulhar num grande tanque, ficar encharcado, começar a louvar ao Senhor, começar a glorificá-lo, exaltá-lo, com as minhas palavras, com aquilo que eu não sabia como é que se fazia, mas eu já começava a orar no Espírito. E foi aí que eu descobri justamente o quê? Que o batismo no Espírito Santo, ele ativa a nossa fé e nos faz enxergar que aquilo que está escrito aqui é para acontecer, não é para enfeitar simplesmente as páginas. Um outro exemplo, uma senhora, que eu li o testemunho dela, ela estava numa discoteca, no lançamento de uma revista de moda. Ela era uma alta executiva desta revista, mas ela diz assim, que apesar de conviver num ambiente de sucesso, de luxo, de dinheiro, ela sentia que faltava algo. Ela tinha ouvido uma amiga falar para ela de Jesus, do batismo no Espírito. E lá naquela discoteca ela disse: eu comecei a pedir a Jesus, enche-me com o teu Espírito. E ela diz assim: aquela noite me transformou dentro de uma discoteca, no meio de toda aquela gente que não queria nada com nada daquilo que eu estava experimentando. Mas ela diz assim: a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais eu me senti transformada. Ela dava o testemunho. Repare, meu querido e minha querida, é aquilo que Deus deseja operar na tua vida através do batismo no Espírito Santo. Entenda, meu querido e minha querida, nosso Senhor Jesus Cristo, antes de voltar para o Pai, no final do Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículo 49, página 1383 da Bíblia Ave Maria, veja que palavras poderosas: eu vos mandarei o prometido de meu Pai, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Quanto cristão bom que nunca se pergunta: estou cheio do Espírito Santo? Como é que você vai saber que está cheio do Espírito? Primeiro, você vai experimentar o amor de Deus te abraçando. Você vai sentir Deus não com aquela ideia que somente você aprendeu, estava aqui só. Mas você vai sentir o teu coração palpitando e vibrando. Porque você vai experimentar que Deus é real. A segunda coisa, você vai se convencer do seu pecado e vai ter a coragem de chegar até, se for necessário, para algumas pessoas e pedir perdão. O teu marido, a tua esposa, os teus filhos, os teus pais vão perceber uma nova alegria, um novo brilho. Vão perceber uma nova atitude. Terceira coisa, a Bíblia não vai ficar mais encostada. A Bíblia vai se tornar o teu alimento diário, a oração. A missa não vai ser alguma coisa que, se você falta a ela, tanto faz, não. Você vai descobrir a força e o poder da missa. Amém? Você vai testemunhar. Por exemplo, hoje, algumas pessoas fizeram um trabalho de espalhar para os jovens sobre o grupo de oração. Você vai querer espalhar Jesus também. Amém? E hoje é tão fácil. Você pode falar com as pessoas. Você pode pegar os seus grupos nas redes sociais, no WhatsApp, e você pode compartilhar tudo isso enviando Jesus. Amém?
Você vai sentir realmente o poder de Deus transbordando. Coloque a mão na sua cabeça. Eu quero orar por você. E eu creio que Deus vai te dar sonhos. Eu creio que Deus vai trazer para o teu coração fogo. Eu creio que você vai experimentar